Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade e prosseguimento às meditações e leituras do livro de Atos dos Apóstolos que estamos fazendo e realizando. Hoje iremos meditar e ler a respeito da instituição dos auxiliares. De já, prepare um copo com água para a oração de daqui a pouco que iremos realizar no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, continue abençoando as meditações e leituras do livro de Atos dos Apóstolos para o nosso crescimento, Senhor. Que possamos entender, compreender e obedecer em nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, dos versículos 1 a 7, diz assim: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Para você entender e compreender o que estava acontecendo aqui, a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, ela auxiliava as viúvas. Você sabe que uma viúva é uma mulher que perdeu o marido, que não tem mais o marido, que principalmente no passado as mulheres elas dependiam do marido. O marido trabalhava enquanto as mulheres elas cuidavam de casa. Então, uma mulher perdendo o marido é como se ela perdesse também a condição de sobreviver, muito mais quando não havia filhos e posteriormente netos. Então a igreja ela cumpria esse papel de amparar, de auxiliar com a distribuição diária de alimentos. E por conta do crescimento do número dos discípulos, então houve algumas viúvas, principalmente a dos helenistas, quer dizer, dos gentios, dos gregos, elas estavam sendo, não por mal, mas estavam sendo deixadas de lá por falta de pessoas para servir. Por falta de pessoas para servir. Então houve essa murmuração da parte deles para com os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos que se multiplicava. Eles convocaram e disseram: não é razoável que nós deixemos, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Quer dizer, eles tinham um papel de pregar a palavra de Deus. Porque, para você que não sabe, apóstolo significa mensageiro. Apóstolo significa enviar. Então eles disseram que não era razoável eles deixarem de pregar a palavra de Deus para servir a mesa. Porque ou eles faziam uma coisa ou eles faziam outra. E eles foram chamados para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. Eles foram chamados, eles
eram apóstolos, quer dizer, eles eram mensageiros, eles eram enviados a isso. Então, é como hoje também. Nós, como igreja de Cristo, somos membros do corpo dele. E você percebe que, assim como o nosso corpo tem membros e cada um tem uma função, assim é a igreja de Cristo. Você tem uma função nesse corpo. Você tem uma responsabilidade, não é somente nossa. Por exemplo, a função da mão é uma, a função do pé é outra. A nossa função é de pregar a palavra de Deus, é de ensinar. Mas a sua função pode ser outra. Mas é preciso, é necessário você entender, compreender isso e cumprir a sua função para o crescimento desse corpo, para o crescimento da obra de Deus. Então, continuando, diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós, dentre a multidão dos discípulos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço de servir a mesa. Quer dizer, eles disseram para os discípulos: dentre vocês escolham 7 homens de boa reputação, de bom testemunho, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, porque essas são as qualidades para se fazer a obra de Deus, para se servir a mesa, para servir os outros, para servir as viúvas, para servir os órfãos. Então, essas são as qualidades. Continuando, diz: quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao jejum, ao ministério da palavra de Deus. O parecer dos apóstolos agradou a toda a comunidade e eles olharam entre eles os que estavam mais aptos a isso, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, esses foram os 7 homens. O número 7 é um número da perfeição. Então, foram 7 homens que foram escolhidos, que foram elegidos. E vamos ouvir o que eles fizeram com esses 7 homens. Apresentaram-nos perante os apóstolos. São esses os que nós escolhemos, os que nós elegemos dentre nós. E orando, lhes impuseram as mãos. Quer dizer, eles foram apresentados diante dos apóstolos e os apóstolos impuseram as mãos e lhe deram esse serviço. Oraram por eles, jejuaram por eles. E continuando, diz assim: e crescia a palavra de Deus. Olha aí, crescia a palavra de Deus. É somente assim que cresceremos. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Perceba aí que até os sacerdotes, que posteriormente, alguns sacerdotes, eles passaram a obedecer à fé. Então, se os apóstolos deixassem a palavra de Deus, que traz o conhecimento,
que a verdade, Jesus, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito que as pessoas sofrem por falta de conhecimento, e a palavra de Deus é de suma importância. Então eles não poderiam deixar a palavra de Deus de lado. Por isso que esses 7 homens foram escolhidos. Assim é hoje também. Entenda isso, compreenda isso, se prontifique você para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor Jesus. Pois Ele, sendo o maior, Ele nos deu exemplo. Ele não veio para ser servido, embora Ele poderia, mas Ele veio para servir. Então assim também nós temos que servir. Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos, mostrando isso. E Ele disse: assim como eu vos fiz, façam também para os outros. Que não é apenas no sentido literal de lavar os pés, mas de servir os outros. Servir os outros com dedicação, com amor, com fé, para que os outros também sejam abençoados. Deus conta com você. Deus, Ele é Espírito e precisa e necessita de uma pessoa, de uma boca para manifestar o seu poder, para que aquela pessoa seja salva. Então que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Levante um copo com água, em nome do Senhor Jesus. Que esse copo com água seja abençoado, consagrado, Senhor. E quem dele beber, Senhor, quem dele beber, quem dessa água beber, receba, Senhor, essa eleição tua. Assim como aqueles 7 foram escolhidos, o Senhor escolhe essa pessoa que está assistindo, que está ouvindo esse vídeo, Senhor, para te servir, porque servir as pessoas é te servir, Senhor. Por isso que na parábola o Senhor vai dizer: tive fome e não me der de comer, tive sede e não me der de beber. E as pessoas vão perguntar: mas quando é que te vimos assim e não fizemos? Porque nunca te vimos. E o Senhor vai dizer: quando vocês deixaram de fazer para o próximo, para o semelhante, vocês estavam deixando de fazer para mim. Então quando servimos o próximo, servimos ao Senhor. Então que assim seja, Senhor. Que essa pessoa possa dizer: eis-me aqui. Que ela possa dizer: me usa, Senhor, como instrumento. E que o Senhor venha com as suas mãos estendidas, erguidas, impor sobre a cabeça dela, Senhor, e ungir ela, Senhor, para fazer a tua obra, para ganhar, Senhor, as pessoas para ti, para libertar, para curar, para abençoar, Senhor, para pregar a tua palavra, a tua vontade. E quem dessa água beber, Senhor, receba isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba dessa água e seja abençoado. Graças a Deus, nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma boa semana. Tenham todos um bom dia, uma boa segunda-feira, um bom mês de agosto e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.